Noite, tudo bem? Por aqui tudo em ordem. Gilvan, ontem um vendaval político aí em Moita quis arrancar um pouco das folhas da moita que não quis ficar tão bonita. Né? O senhor, junto com seu colega de parlamento Fabinho Sindor, até o dia de ontem integravam a base aliada do prefeito Dr. Wagner. O prefeito Dr. Wagner tinha aí, portanto, um nome preferido para a disputa da presidência da Câmara de Moita Bonita, que era do vereador Elias. De forma legítima, o senhor e o colega Fabinho Sindor, que são detentores do mandato de vocês, porque o povo de Moita Bonita votaram em vocês, não concordaram com o nome escolhido pelo prefeito Dr. Wagner, uma vez que Vossa Excelência, vereador Gilvan, enxerga capacidades e qualidades em si para poder, ser o presidente da Câmara. E, naturalmente, insatisfeito com a escolha do prefeito, o senhor, junto com seu colega Fabinho, foi fazer o que todo político faz: política. E política é o quê? Articulação e diálogo. E vocês dois foram dialogar com os três colegas da oposição, que bateram o martelo com o senhor e com o Fabinho, deferindo o seu nome como candidato a presidente, tornando-se aí, portanto, 5 votos favoráveis a Vossa Excelência e 4 votos favoráveis ao candidato do prefeito Dr. Wagner. O Dr. Wagner ficou insatisfeito, o presidente atual retirou de votação a eleição antecipada, porque o regimento interno permite que isso aconteça, e aí o Dr. Wagner expulsou o senhor e o vereador Fabinho da base aliada. Qual o comentário que o senhor faz sobre isso, sobre o comportamento do prefeito Dr. Wagner? Porque se fosse eu o prefeito, eu teria procurado o senhor e o colega Fabinho para entender a insatisfação e buscar fazer um denominador comum. Eu teria feito o que o senhor e Fabinho fez, conversar com os outros vereadores para buscar chegar e formar a maioria. Enfim, esse vendaval político balançou e arrancou algumas folhas da moita? Boa noite. Veja só, a gente fica muito triste de ver ontem e hoje também nas redes sociais só fala a questão de Moita Bonita. Verdade. Porque eu acreditava em um prefeito não autoritário, mas um prefeito que faz uma boa gestão. E na hora que você vai para uma disputa de uma presidência de Câmara para compor uma chapa, ver esse vendaval que foi para poder expulsar 2 aliados, que foi 2 aliados importantíssimos na campanha dele em 2020, que abraçou a campanha dele, que ele estava do lado de Bosco Costa, do tio, e não teve a oportunidade, e ele achou mais necessário juntar com a oposição, que a oposição de Moita sempre era forte, porque eu estou no 5º mandato, e nesses mandatos inteiros eu sempre fiz a oposição. Só tem 1 ano e 3 meses que eu sou da situação, mas eu acompanhei o prefeito em 2020, só que eu não pude ser candidato porque o meu mandato foi cassado por causa do Moita Fest. Apoiei uma candidata lá, uma menina vereadora, ela foi eleita vereadora, do lado do prefeito. Eu fui para a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo em 2021 e com 8 meses eu entreguei a secretaria, porque eu estava numa secretaria que não tinha autonomia de nada. Mas mesmo assim eu continuei no grupo, continuei ajudando, colaborando com o que eu podia. E em 2024, eu fui candidato a vereador e fui eleito, com 725 votos. Entendeu? Vereador Gilvan. Aí foi que aconteceu. Em 2024, eu já eleito, em dezembro o prefeito me convidou para ter uma reunião na prefeitura, no gabinete dele, e ele me informou que o candidato a presidente do primeiro biênio seria Elias, que
que ele tinha uma obrigação, um compromisso, que já tinha dado o compromisso ao vereador Elias. Eu falei, prefeito, eu acho que é justo você colocar aí o vereador Bolo, o vereador Josaíto, que teve com você em 2020. E Elias não votou em você em 2020. Elias era oposição. Aí ele disse, não, eu fiz um compromisso com ele para ele vir para o meu lado, que ele era da oposição e veio para a situação. Então, me dê essa oportunidade que em 2000, quando for para o segundo biênio, a gente senta e vê qual é o melhor de vocês três para poder ser presidente no segundo biênio. Tudo bem, eu disse, eu vou dar essa oportunidade, eu vou dar esse voto de confiança. Mas não estou votando em Elias, estou votando em Elias para presidente, mas a seu pedido, eu vou votar em Elias. Só que em 2026, ou 2026, eu não voto no vereador Elias para ele ser reeleito presidente. Para a reeleição da mesa. Para a reeleição da mesa. Tudo bem, o que foi que aconteceu? O ano passado, no mês de novembro, ou foi outubro, teve uma reunião na casa do prefeito, o prefeito me chamou, eu disse, Gilvan, você vai ser o escolhido presidente da Câmara. Fiquei feliz, tudo bem, obrigado. Aí, ele também prometeu ao vereador Josailton. 4 vezes prometeu ao vereador Josailton. Ou seja, acendeu uma vela para o senhor e acendeu a vela para outro vereador também, dando esperança para 2. Para 3, para Bolo também, o vereador Bolo, dizem que o vereador Bolo, só que Bolo faz o que ele quer, o que o prefeito quer. Reza também a cartilha do prefeito. Que ele disse que era candidato, mas na reunião ele não impôs nada. O que o prefeito disse, ele aceitou. Então ele não era candidato. Entendeu? Só era de H para poder dizer, não, tem 4 vereadores que queiram ser candidato, entendeu? Então o que foi que aconteceu? Nós fomos para a reunião quinta-feira passada, a terça-feira passada. Nós tivemos uma reunião na Câmara, depois da sessão, 8 horas. E o prefeito disse o seguinte, olha, nós temos 4 vereadores que querem ser presidente, ser candidato a presidente da Câmara. E só tem vaga para 1. Aí eu disse, prefeito, eu acho que aqui a disputa deveria ser feita com vereador Gilvan, vereador Josailton e vereador Bolo. Porque o vereador Bolo tem 6 mandatos, eu tenho 5 e o vereador Josailton tem 2. Mas foi os 3 vereadores que brigou por você, acompanhou você desde 2020 para você ser eleito prefeito. Na reeleição estamos aqui tudo junto de novo. Então não é justo que Elias seja contemplado de novo mais 2 anos, porque ele já foi contemplado com 2 anos na Câmara como presidente. Então era a hora de você olhar e refletir direito e dizer, não, realmente Gilvan está correto. E então, honrar a palavra que ele empenhou, né? E honrar a palavra que ele disse que era... Ele poderia, naquele momento, ele poderia dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar Elias, tem 4 aí que quer, tem 3 aí que quer, e nós tem 4 que não vai participar. Os 4 vai escolher um dos 3. Aí eu concordava. Se eu perdesse, não tinha problema nenhum, eu aceitava. Porque onde existe um grupo e a democracia, é correto você aceitar. Se você perdeu numa reunião, é justo você recuar que você não foi aceito. Mas o que foi que houve? Ele manteve o Elias e perguntou aos outros 3 vereadores que não estavam querendo ser presidente, que foi o vereador Zé Delício, o vereador Fabinho e o vereador Diego. Aí o prefeito chegou e disse, Zé, você acompanha quem? Aí o vereador Zé disse, eu acompanho Elias. Aí perguntou a Fabinho, você acompanha quem? Eu acompanho Gilvan. Perguntou a Diego acompanhou o Bolo. E Josailton ficou sem voto. Aí até ele deu uma piada, se o discriminado aqui foi eu que eu não tive nenhum voto. Aí eu falei, mas você tem o voto para decidir quem vai ser o presidente. Quem vai ser, porque você vai
tá empate, 2-2. Então você vai desempatar. Antes dele comentar o voto dele, a decisão dele, a opinião dele, o prefeito pegou a caneta e riscou assim, disse, olha, tá resolvido, reunião já definida, o presidente continua Elias. Ou seja, por conta de um impasse de um voto, uma vez que eram 5, 2 queriam Vossa Excelência, 2 preferiam o outro e um ficou indeciso, o prefeito quis intervir e garantir uma reeleição para o atual sem o quinto vereador dar a opinião dele. Ou seja, o prefeito se antecipou. Veja só. Essa reunião já foi manipulada porque o vereador Bolo não queria pleitear a eleição da Câmara. Ele não tinha intenção de ser presidente. Era justo colocar ele. Mas ele não... No momento que teve essa discussão lá, ele não abriu a boca para nada. Ele só abriu que era justo ele ser presidente, porque tem um mandato, tem 6 mandatos, aquele negócio todo. Mas eu não vi ele, momento nenhum, se impor a nada do que a gente conversou lá. Eu e Josaíto, sim, nós se impôs, nós falamos, nós debatemos, entendeu? Ô Gilvan, e a reunião foi encerrada. A reunião foi encerrada praticamente com o prefeito simplesmente dizendo que o candidato seria Elias novamente pronto? O prefeito, ele disse o seguinte, só, encerrada a reunião, continua Elias, o prefeito foi quem determinou. Não foi ninguém que disse nada, não. Foi ele que disse, olha, a presidência continua com Elias, por quê? Porque ele já queria ele fez uma reunião só para mangar da gente. Ele já estava certo com o intuito dele. Se eu tivesse 3 votos naquele momento, ou 4, ele dizia, não, o candidato é Elias. Entendeu? Então seria mais justo o prefeito dizer, olha, não vai ter reunião nenhuma, o escolhido do prefeito é o vereador Elias e acabou, não tem o que questionar. Porque ele faz dessa maneira porque ele é coronelismo mesmo. Não tem outra alternativa nem palavras para dizer isso. Ele se rotula como gestor de um novo tempo, mas se comporta de uma forma do velho tempo. Do velho tempo. Pior do que o velho tempo. Eu disse ontem na tribuna da Câmara que a gente lutou tanto, trabalhou tanto para poder o coronelismo de Moita acabar, mas não acabou de uma parte. E da outra veio com mais coronelismo ainda. E eu não aceitei, por quê? Porque existe democracia. Eu fui vereador por 5 mandatos, pretendo ser candidato a presidente e fui, aí o que foi que aconteceu? Ele perguntou a mim, Gilvan, você continua na chapa porque eu faço parte da mesa? Perguntou a mim primeiro, Gilvan, você continua da chapa de Elias? Eu disse, não voto em Elias e nem vou para a chapa de Elias. Pronto, é uma opinião minha, é um direito meu. Até porque o mandato é seu. É meu, aí ele perguntou a Fabinho. Fabinho disse também não vou na chapa, mas também ele não disse que não votava em Fabinho, em Elias. Só eu disse que não votava, entendeu? Aí o que foi que aconteceu? Ele montou a chapa lá, com 4. Eu e Fabinho, que estava do meu lado. Qual é meu objetivo? Fui, busquei 2 vereadores, que é colega, que tem direito a voto, que não pode ser discriminado, e coloquei na chapa, junto com eu, presidente, Fabinho, segundo secretário, Cleito, primeiro secretário, e Regina, minha vice. Publiquei a chapa, fui para redes sociais, tirei uma foto. Na segunda-feira, o prefeito colocou nas redes sociais que o rompimento, a corrente do bem foi rompida, que tem um câncer no grupo para poder cortar a corrente do bem. Ou seja, usou até uma doença um tanto agressiva, né, para rotular a atuação política de vocês, que deveria ser respeitada, né? Então, aí o que é que acontece? Aí ontem ele publica um vídeo que o vereador Fabinho, o vereador Gilvan, não faz mais parte do grupo, mas que agora tem aquele ditado. Em 2020, o vereador Gilvan foi bom, que foi atrás, foi buscar apoio
que foi o primeiro liderança que abriu os braços para trazer Vaguinho, o doutor Wagner, para o lado da oposição. Porque ele estava lá e lá ele foi discriminado, lá não botou ele como candidato. Então ele ganha a eleição em 2020, ganha a reeleição em 2024 e nós recebemos o troco ontem com esse áudio dele, muito infeliz. E eu digo aqui o seguinte, eu estou preparado, estou tranquilo, vou seguir o meu caminho, ele siga o dele. Eu fui eleito para fiscalizar, ele foi eleito para administrar. Então vamos para frente e a gente vê o que é que tem errado, a gente denuncia, o que tem certo também eu vou bater palma para ele, sem problema nenhum. Então hoje o vereador Gilvan Fonseca de fato irá marcar presença como oposição ao prefeito Dr. Wagner, realmente fiscalizando? Com certeza. Gilvan, sem dúvida nenhuma. Vossa Excelência, naturalmente, por até então, dias atrás, fazer parte da base aliada, o senhor tinha cargos indicados dentro da gestão do prefeito Dr. Wagner? Caso sim, essas pessoas já foram exoneradas? Olha, eu lhe digo, eu acho que algumas pessoas de Moita achavam que eu tinha muitos cargos lá. E ontem eu disse que se eu tivesse algum cargo lá, ele podia tirar na mesma hora, porque eu bati no meu peito. Eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu não tenho não tenho ninguém lá para ele tirar. Ele pode tirar o meu que eu pedi a ele tirar. Ora, tem pessoas que trabalham, pessoas que que me pediu do início do mandato dele, que votou nele, que foi lá comigo para ele tá um trabalho que trabalha, não é empregado laranja, que trabalha e trabalha bem, e o salário às vezes até mal, mas trabalha. Essas pessoas não têm culpa, porque trabalha e não fui eu, foi ele que olhou, que viu, que votou, que merece um emprego e ele deu. Ou seja, foi uma escolha do prefeito e não a indicação do vereador Gilvan. Não, eu cheguei lá e disse, ó, essa pessoa aqui votou em você, essa pessoa é justa, tem um emprego. Isso em 2021, quando ele assumiu logo, entendeu? No primeiro ano do primeiro mandato. Mas meu cargo, CC, ajuda disso e daquilo, não tenho nenhuma ajuda disso. Sobre isso eu estou tranquilo, com a minha consciência tranquila, limpa, sem problema nenhum sobre isso, porque eu não tenho, entendeu? Perfeito. Vereador Gilvan, a gente agradece a sua participação, as suas explanações e no caso da abertura, novamente do edital para a disputa da presidência, o vereador Gilvan sairá candidato mais uma vez com esses que toparam nesse momento formalizar em chapa com o senhor? Com certeza, nós estamos unidos, vamos continuar a mesma chapa, com o mesmo intuito de disputar. Não sei se eu vou vencer, mas disputar, eu vou estar lá disputando voto a voto, o melhor que ganhe. Se ele ganhar, vou subir na tribuna, dar parabéns a ele. E seguimos o mesmo jeito. Até dia 31 de dezembro, eu tenho meu mandato, que foi o povo que me deu. Então vou ficar lá honrando o voto que eu tive, os 725 votos. Lá garanto que a população de Moita, como eu disse ontem na sessão, eu sou muito grato de coração ao meu povo, à minha querida cidade Moita Bonita, esses eleitores que sempre me acompanham, que sempre me dão uma oportunidade de chegar a ser eleito e ser um vereador muito atuante. Então essas pessoas nunca vão decepcionar, porque eu vou estar sempre do lado deles, do lado do povo, primeiramente Deus e segundo o povo, e meu mandato, que eu vou continuar trabalhando, continuar lutando e seguindo o meu caminho. Às vezes teve várias perguntas hoje. Gilvan, você tem mágoa do prefeito? Eu acho que é uma mágoa que a gente vê o seguinte, de revolta. De ver uma pessoa que você deu sangue. Eu fui detido numa polícia em 2024, na frente da casa do prefeito. Fiquei na delegacia até 2h30 da manhã. Ficou o dinheiro, meu preso, que eu tinha tirado um dinheiro no banco lá em Itabaiana, e a polícia viu que pegou na hora que eu vinha, e um telefone meu, mas foi liberado. E hoje eu respondo
Eu estou inelegível na próxima eleição, mas eu estou recorrendo para poder ver que eu não tive culpa nenhuma. E por causa disso tudo, eu fui inelegível, estou respondendo um processo de inelegibilidade. Por causa de quem? Por causa do prefeito, de ter ajudado, de ver isso tudo. E a gente vê ontem o que é que a gente paga com isso. Mas Deus sabe o que faz. Deus, no momento certo, a gente vai vendo e Deus me ajuda. Graças a Deus eu estou aí no mandato, mais um mandato, quinto mandato. Eu só tenho a agradecer o povo de Moita Bonita. Então, vereador Gilvan, o senhor, para a gente finalizar, pode dizer ao povo de Moita Bonita que o senhor não foi traíra, mas sim o senhor foi abandonado? Olha, no meu currículo político, mais de 22 anos na vida pública, ninguém de Moita Bonita sabe, primeiro, que eu sou um cara muito correto na política. Eu não traio ninguém. No meu currículo não tem a palavra traição. Eu fui buscar, eu não baixei a cabeça para um prefeito que quer mandar no poder legislativo. Que são poderes independentes, É só isso. inclusive. Poder independente, entendeu? Ele foi eleito prefeito, eu fui eleito vereador. Ele vai administrar o município, a gente vai administrar a Câmara e fiscalizar o município. Esse é que é o papel do vereador. Então, a gente sabe do que a arrogância dele que foi muito infeliz no pronunciamento dele, mas eu respeito, vida que segue, né? E não tem nada melhor do que um dia após o outro. É só ter fé em Deus e bola para frente. Perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para o senhor. A gente entende que a política, às vezes, tem esses vendavais que sacodem os galhos da moita, mas Moita Bonita segue, assim como o senhor segue no parlamento, e a gente deseja, portanto, um bom mandato e agora, de certo, ainda mais combativo na bancada de oposição. A nossa gratidão em nome de todos nós que fazemos a Itabaiana TV e, de certo, o povo de Moita Bonita que acompanhou e irá assistir, né, quando nós replicarmos a entrevista de Vossa Excelência na noite de hoje. Olha, muito obrigado. Vou estar sempre à disposição de vocês. Quando quiser ligar para mim ir aí pessoalmente dar entrevista, estou à sua disposição. Muito obrigado. Seu programa é muito bem assistido no estado de Sergipe. Está de parabéns seu programa. Obrigado. Primeira vez que eu estou participando e você está de parabéns. Pode contar comigo.